O filme começa na Era Cretácea, 65 milhões de anos atrás, onde algumas criaturas pré-históricas vivem tranquilamente até serem surpreendidas por um barulho que as assusta. Todas elas correm para a água para escapar de um T-Rex faminto, que captura algumas delas. Contudo, enquanto o T-Rex está prestes a devorar suas presas, ele próprio é atacado e engolido por um Megalodon, uma criatura marinha colossal. A narrativa então avança para o futuro, acompanhando Jonas, nosso protagonista, que se encontra dentro de um container após investigar um navio que estava poluindo o mar com substâncias radioativas. Ele conhece um homem que se finge de inspetor, mas logo percebe que não é confiável. Jonas consegue escapar, pulando no mar e sendo resgatado por sua equipe. Jonas é levado para o Instituto Oceânico de Yignan, na China, onde encontra seus velhos amigos Yomin e Mai. Com a tecnologia de Yomin, eles desenvolveram trajes de superforça para se aventurarem no abismo, um lugar perigoso com criaturas desconhecidas. Em uma conferência, Hilary apresenta Yumi, a diretora do instituto, que revela que graças à pesquisa de sua irmã e pai, desenvolveram tecnologia avançada para explorar o abismo. Eles conseguiram estudar o megalodonte cativo Ashi, e planejam usar um veículo submersível para realizar uma expedição e aprender mais sobre as criaturas encontradas no abismo. No dia seguinte, o intrépido Johnny, conhecido como Musky Johnny, tem um plano bastante ousado em mente. Ele deseja retratar o que Ashi realmente representa para ele, um animal de estimação que se tornou um amigo. Para fazer isso, ele se veste com um traje especial e se dirige diretamente ao local onde Ashi está, pois acredita ter alguns controles com botões para interagir com ele. Inicialmente tudo corre bem, mas a equipe logo alerta que Ashi é na verdade um tubarão, e Johnny deve sair dali imediatamente. No entanto, ele está determinado a provar que criá-lo desde pequeno pode causar uma grande mudança. Enquanto se aproxima de Ashi de forma impressionante, até mesmo apertando o botão várias vezes, algo inesperado acontece. Johnny desaparece diante dos olhos de todos. Felizmente Johnny reaparece na porta, conseguindo escapar do encontro com Ashi. Mas fica claro que os Megalodons não podem conviver pacificamente com os humanos, especialmente porque Ashi começa a se comportar de maneira estranha, e a expedição para o abismo é planejada para o dia seguinte. Nessa expedição, todos os preparativos são feitos, mas Mei, uma participante surpreendente, consegue se juntar à equipe apesar das advertências. Enquanto se dirigem ao abismo, deparam-se com a presença inesperada de Ashi, que estava prestes a atacá-los. Para escapar, eles colocam os motores na potência máxima e utilizam luzes especiais para evitar serem perseguidos pelas criaturas do abismo. Uma vez dentro do abismo, descobrem 2 Megalodons, sendo um deles excepcionalmente grande, algo nunca antes visto. Eles notam que essas criaturas, que normalmente são solitárias, parecem estar respondendo a um chamado misterioso. Apesar dos riscos, Johnny insiste em ficar e investigar a situação, enquanto outros membros da equipe querem partir para evitar problemas. Ele está decidido a entender o que os Megalodons estão planejando, preocupado com o impacto que podem ter sobre os humanos. Então, eles decidem seguir os megalodontes que inesperadamente estavam se acasalando. No entanto, ao explorar a área, descobrem algo muito estranho. Dentro do AIS encontram uma base que estava operando, mas não era um carregamento como imaginavam, pois havia sinais de calor por toda parte. Dentro da base, eles encontram Montes, que estava coletando materiais valiosos com sua equipe. Montes traz seus companheiros e provoca uma explosão para soterrar todos, incluindo a expedição de Johnny. Jonas decide vestir os trajes disponíveis para tentar sobreviver. Eles tentam entrar em contato com alguém para serem resgatados, mas o painel de controle foi danificado e as opções limitadas. Decidem sair da base e se deparam com uma fera, mas conseguem derrotá-la. No entanto, um dos membros da equipe desaparece misteriosamente, e eles percebem que o Kraken está presente. Com a ajuda dos trajes, Johnny alerta o grupo sobre as feras pré-históricas que se aproximam rapidamente. Todos correm, mas enfrentam dificuldades na água. Os megalodontes chegam e começam a devorar as criaturas. Enquanto estão na base, descobrem que alguém de cima estava usando a tecnologia para obter materiais valiosos. Ao chegar ao painel de controle, eles são surpreendidos quando alguém de cima se comunica e lhes oferece 2 opções: se juntar a ela para ganhar muito dinheiro e resolver suas vidas ou enfrentar a liberação das únicas naves de emergência na estação. Inicialmente ele considera a ideia de atirar em Jackson, mas no final, desiste e ejeta os 2 navios. Com isso, as naves ficam sem opções e cortam a comunicação para evitar serem encontradas.
Entretanto, quando encontram o protagonista lá embaixo, eles o esquecem e sugerem que ele economize seu fôlego e nade diretamente para a parte da nave. Mile afirma que isso não seria possível, pois ele seria esmagado pela pressão. No entanto, um deles explica que a pressão não funciona assim, mas sim que ela vai diretamente para a parte de oxigênio. Portanto, o protagonista precisa remover o oxigênio do nariz, em seguida, nadar diretamente para a parte do painel. Em um momento crítico, o megalodonte aparece, e ele se esforça ao máximo para entrar no navio. Poucos segundos depois, Jackson acorda e lembra ao protagonista que ele ficou preso por causa dele, aguardando ansiosamente o momento de lutar contra ele. E assim, ele começa a lançar socos aqui e ali, mas no final, Jonas sai vitorioso. Imediatamente, eles se dirigem para um navio onde todos os membros da tripulação correm para entrar. Todos ficam felizes e aliviados quando finalmente chegam à superfície, mas para sua surpresa, Hannah está cercada por militares e soldados, já que Yes não era a única traiçoeira, pois Hillary também estava envolvida. A única opção que resta é resgatar James e JC, que estavam no painel de controle, para escapar em uma lancha, mas eles devem fazê-lo sem usar o motor, pois se usarem, poderiam atrair os megalodons que foram liberados à superfície devido à explosão. Infelizmente, os anti-megalodons nos quais confiavam não foram suficientes e acabaram morrendo. Os militares que estavam perseguindo Jackson também caíram, mas não foram suficientes contra os megalodons. Desesperados, eles ligam o motor da lancha, mas antes que possam atirar neles, o megalodonte aparece e devora todos os militares. Com poucas opções, a equipe é forçada a ligar o motor e acelerá-lo ao máximo, enquanto Hillary ordena a Montes que os mate de qualquer maneira possível. Ao longo do caminho, Jackson cria arpões com explosivos para tentar derrotar os megalodons, enquanto navegam em direção à ilha chamada Fan Island. Todos dançavam na festa, incluindo um casal que estava prestes a ficar noivo. De repente, a noiva do casal desapareceu, pois ela foi devorada pelo Kraken. Além dos protagonistas, também havia feras pré-históricas na ilha, atraídas por eles. Essas criaturas famintas acabaram comendo a maioria das pessoas que chegaram à ilha. Hillary e Montes chegaram ao local para se livrarem da equipe, mas também encontraram as criaturas e acabaram sendo mortos. A equipe militar tentou atirar nas criaturas, mas eram muitas e não conseguiram. Hillary ficou presa no helicóptero e foi atacada por uma das criaturas, que a devorou sem ela perceber. Jackson teve um plano e pegou uma scooter para enfrentar as criaturas. No meio do oceano, ele encontrou uma e, apesar de inicialmente não conseguir acertá-la com o arpão, acabou derrotando-a. No entanto, ele foi surpreendido pelos vilões, Montes e os soldados, que começaram a atirar nele. Para escapar, ele pulou de uma ponte. Ele não tem outra alternativa senão pular em uma ponte, mas o megalodon o segue implacavelmente. Graças às correntes na parte inferior da ponte, ele consegue se soltar e escapar. Enquanto isso, Montes aparece, mas Jackson espera o momento certo para ferir sua perna e desarmá-lo. No entanto, o sangue atrai a atenção do megalodon, que o ataca e o devora. Enquanto isso, o Kraken captura Johnny e o leva para o fundo do mar. Johnny usa um explosivo para tentar escapar, mas o Kraken o arrasta para o fundo do oceano. Por sorte, Ashi aparece e defende Johnny, destruindo o polvo. Jackson enfrenta o megalodon novamente, mas dessa vez usa parte de um avião destruído para enterrá-lo, derrotando a ameaça. No entanto, o verdadeiro desafio restante é o megalodon, que se aproxima ameaçadoramente de Johnny. Com um gesto de controle, Johnny consegue acalmar o megalodon, fazendo-o reconhecê-lo como especial. Após todo o caos e desastre, o megalodon finalmente encontra sua paz. O resumo termina com a sugestão de que o megalodon sempre foi especial e que agora todos sabem disso. E assim, a história chega ao fim após enfrentar as maiores ameaças e encontrar um momento de tranquilidade. Espero que você tenha gostado desse resumo. Até mais!